Sexta-feira na semana da Paixão, os 7 Dolores da Virgem Abençoada. A estação, em Roma, fica na igreja de Santo Estevão, no Monte Célio. Por uma espécie de apresentação profética, esta igreja do grande proto-mártir foi escolhida como local onde os fiéis se reuniriam na sexta-feira da semana da Paixão, que seria, num futuro, a festa consagrada à Rainha dos Mártires. Recolher. Misericordiosamente, Senhor, imploramos-te, derramar a tua graça nos nossos corações, que reprimindo os nossos pecados por mortificações voluntárias, podemos antes sofrer por eles nesta vida, do que ser condenados a tormentos eternos por eles na próxima. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Epístola. Lição do profeta Jeremias 17:13-18. Nesses dias, Jeremias disse: Ó Senhor, tudo o que te abandonará será confundido, aqueles que partirem de si, serão escritos na terra, como na areia, de onde os seus nomes serão em breve apagados, porque abandonaram o Senhor, a veia das águas vivas. Cura-me, ó Senhor, e serei curado, salve-me e serei salvo, para ti és o meu louvor. Eis que me dizem, onde está a palavra do Senhor? Deixe-o vir. E eu não sou perturbado, seguindo-te para o meu pastor, e eu não desejei o dia do homem, tu sabes disso. O que saiu dos meus lábios, estava bem à tua vista. Não sejas um terror para mim, tu és a minha esperança no dia da aflição. Que sejam confundidos que me perseguem, e que não me confundam, que tenham medo, e não me deixem ter medo, tragam-lhes o dia da aflição, e com uma dupla destruição destrua-nos, ó Senhor nosso Deus. Jeremias é uma das figuras mais marcantes dos Messias perseguidos pelos judeus. É por esta causa que a igreja seleciona deste profeta tantas das suas lições, durante estas 2 semanas que são sagradas para a paixão. Na passagem escolhida para a epístola de hoje, temos a queixa dirigida a Deus, por este homem justo, contra aqueles que o perseguem, e é em nome de Cristo que ela fala. Ela diz: eles renunciaram ao Senhor, a veia das águas vivas. Como estas palavras descrevem a força malícia, tanto dos judeus que crucificaram, como dos pecadores que ainda crucificam, Jesus nosso Senhor. Quanto aos judeus, esqueceram-se da rocha, de onde lhes chegaram a água viva, que saciaram a sua sede no deserto, ou, se não se esqueceram da história desta misteriosa rocha, recusam-se a tomá-la como tipo de Messias. E ainda assim, ouvem este Jesus a gritar-lhes nas ruas de Jerusalém, e a dizer: se algum homem tem sede, deixe-o vir ter comigo e beber. João 7:37. As suas virtudes, os seus ensinamentos, os seus milagres, as profecias que são cumpridas na sua pessoa, todos reclamam a sua confiança nele, devem acreditar em cada palavra que ele diz. Mas, são surdos ao seu convite, e quantos cristãos os imitam na sua obstinação? Quantos são, que uma vez beberam na veia das águas vivas, e depois viraram-se, para tentar saciar a sua sede nas águas lamacentas do mundo, o que só pode fazê-los ter sede mais? Deixe-os tremer com o castigo que deparou-se com os judeus, pois, a menos que regressem ao Senhor, o seu Deus, devem cair naquelas chamas devoradoras e eternas, onde até uma gota de água é recusada. Jesus, pela boca do seu profeta, diz aos judeus que o dia da aflição os ultrapassará, e quando, mais tarde, ele próprio chegar a eles, é-lhes antemente, que a tribulação que vai cair sobre Jerusalém, em castigo pelo seu desídio, será tão grande, que tal não tenha sido desde o início do mundo até agora, nem será. Má 24:21. Mas, se Deus tão rigorosamente vingou o sangue de seu Filho contra uma cidade, esse foi, durante tanto tempo, o lugar da habitação da sua glória, e contra um povo que ele tinha preferido a todos os outros, poupará o pecador, que, apesar das súplicas da igreja, continua obstinado nos seus males caminhos. Jerusalém tinha preenchido a medida das suas iniquidades, nós, também, temos uma medida de pecado, para além da qual a justiça de Deus não nos permitirá ir. Não piquemos mais, preenchamos essa outra medida, a medida das boas obras. Rezemos pelos pecadores que passam estes dias de graça sem serem convertidos. Rezemos para que este sangue divino, que lhes será tão generosamente dado, mas que estão prestes a pisar, rezemos para que possa poupá-los novamente. Evangelho. Sequela do Santo Evangelho segundo João 11:47-54. Nessa altura, os principais sacerdotes e fariseus reuniram-se no conselho contra Jesus, e disseram: o que nós, para este homem fazemos muitos milagres. Se o deixarmos em paz, todos os homens acreditarão nele,
e os romanos virão, e tirarão o nosso lugar e a nossa nação. Mas um deles, chamado Caipas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Tu não sabes nada, também não consideras que é conveniente para ti que um homem morra pelo povo, e que toda a nação não pereça. E isso ele não falou de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizado que Jesus deveria morrer pela nação, e não só pela nação, mas para reunir um dos filhos de Deus, que foram dispersos. A partir desse dia, decidiram ouê-lo até a morte. Jesus não caminhava mais abertamente entre os judeus, mas foi para um país perto do deserto, até uma cidade chamada Eprem, e ali aliciou-se com os seus discípulos. Jesus está mais do que nunca em perigo de perder a vida. O conselho da nação reúne-se para elaborar um plano para a sua destruição. Ouçam estes homens, escravos daquela mais vil das paixões, ciúmes. Eles não negam os milagres de Jesus, portanto, eles estão em condições de julgar ele, e o julgamento deve ser favorável. Mas não se reuniram para examinar se ele é ou não os Messias, é discutir o melhor plano para o matar. E que argumento vão apresentar para paliar o evidente assassinato que contemplam? Interesses políticos, o seu país é bom. Argumentam assim: se Jesus for mais tempo autorizado a aparecer em público e fazer milagres, a Judeia erguer-se-á em rebelião contra os romanos, que agora nos governam, e proclamará Jesus como seu rei. Roma nunca permitirá que nós, os mais fracos dos seus afluentes, a insultemos impunemente, e, para vingar a indignação oferecida ao Capitólio, os seus exércitos virão e nos exterminarão. Vereadores sem sentido. Se Jesus tivesse vindo, que ele poderia ser rei depois da moda deste mundo, todos os poderes da terra não poderiam tê-lo impedido. Mais uma vez, como é que estes principais sacerdotes e fariseus, que conhecem as escrituras de cor, nunca pensam naquela profecia de Daniel, que prevê que em 70 semanas de anos, após a unção do decreto para a reconstrução do templo, Cristo será morto, e o povo que o negará, deixarão de ser seus. Além disso, que, após este crime, um povo, liderado por um comandante, virá e destruirá Jerusalém. A abominação da desolação entrará no lugar sagrado, o templo será destruído, e a desolação durará até o fim. Daniel 9, 25 a 27. Como é que esta profecia está perdida de vista? Certamente, se pensassem nisso, não matariam Cristo, pois ao fazê-lo à morte, arruinariam o seu país. Mas para voltar ao conselho, o sumo sacerdote, que governou a sinagoga durante os últimos dias da lei do mosaico, é um homem inútil, de nome Caipas, preside ao conselho. Ele coloca sobre o epô sagrado, e profetes, sua profecia é de Deus, e é verdade. Não nos surpreenda, o véu do templo ainda não é alugado, o pacto entre Deus e Judá ainda não está quebrado. Caipas é um homem sedento de sangue, um cobarde, um desgraçado sacrilégio. Ainda assim, ele é sumo sacerdote, e Deus fala pela sua boca. Vamos ouvir este Balaão: Jesus morrerá pela nação, e não apenas pela nação, mas para reunir um dos filhos de Deus, que foram dispersos. Assim, a sinagoga está perto do seu fim, e é compelida a profetar o nascimento da igreja, e que este nascimento será pelo derramamento do sangue de Jesus. Aqui e ali, em todo o mundo, há filhos de Deus que o servem, entre os gentios, assim como o centurião, Cornelius, mas não havia nenhuma ligação visível de união entre eles. O tempo está à mão, quando a grande e única cidade de Deus deve aparecer na montanha, e todas as nações fluirão até ela. Isaías 2:2. Assim que o sangue do Novo Testamento for derramado, e o conquistador da morte se ressuscitar da sepultura, o dia de Pentecostes irá convoque, não os judeus ao templo de Jerusalém, mas todas as nações à igreja de Jesus Cristo. Por essa altura, Caipas terá esquecido a profecia que proferiu, terá ordenado aos seus servos que juntassem o véu do Santo dos Santos, que foi rasgado em dois no momento da morte de Jesus, mas este véu não servirá para nada, pois o Santo dos Santos já não estará lá. Uma oblação limpa será oferecida em todos os lugares, o sacrifício da nova lei, Malachi 11, e dificilmente os vingadores da morte de Jesus apareceram no Monte Olivete, do que uma voz será ouvida no santuário do templo repudiado, dizendo: vamos sair deste lugar. Desçam as vossas cabeças a Deus. Grante, imploramos-te, Deus Todo-Poderoso, que nós que procuramos a honra da tua proteção, possamos ser entregues de todo o mal, e servir-te com uma mente segura. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Os 7 Dolores de Nossa Senhora.
Esta sexta-feira da Semana da Paixão é consagrada, de forma especial, aos sofrimentos que a Santa Mãe de Deus suportou aos pés da cruz. Toda a próxima semana é totalmente assumida com a celebração dos mistérios da Paixão de Jesus, e, embora a lembrança da parte de Maria nesses sofrimentos seja muitas vezes trazida perante os fiéis durante a Semana Santa, no entanto, o pensamento do que o seu Filho, o nosso Divino Redentor, passa pela nossa salvação, por isso absorve a nossa atenção e amor, que não é então possível honrar, como merece, o mistério sublime da compaixão da Mãe. Era justo, portanto, que um dia do ano fosse separado por este dever sagrado, e que dia poderia ser mais apropriado, do que a sexta-feira desta semana, que, apesar de sagrada da Paixão, admite a celebração das festas dos santos, como já percebemos. Já no século XV, ou seja, no ano de 1423, encontramos o piedoso arcebispo de Colônia, Teodórico, prescrevendo esta festa para ser mantida pelo seu povo. Loab. Concílio T. 12, p. 365, foi gradualmente introduzida, e com o conhecimento da Santa Sé, em vários outros países, e finalmente, no século passado. O Papa Bento XVI, por decreto datado de 22 de agosto de 1727, ordenou que fosse mantida em toda a Igreja, sob o nome da Festa dos Sete Dolores da Virgem Maria, pois, até então, tinha sido mantida sob vários nomes. Vamos explicar o título que lhe foi dado, como também a primeira origem da devoção dos Sete Dolores, quando o nosso ano litúrgico nos levar ao terceiro domingo de setembro, a segunda festa dos Dolores de Maria. Que a Igreja propõe a devoção dos seus filhos para esta sexta-feira da Semana da Paixão, é que um dolor especial de Maria, a sua posição no pé da cruz. Entre os vários títulos atribuídos a esta festa antes de ser estendida, pela Santa Sé a toda a Igreja, podemos mencionar Nossa Senhora da Piedade, a Compaixão de Nossa Senhora, e aquele que era tão popular em toda a França, Notre-Dame de la Pamoison. Estas poucas observações históricas provam que esta festa era a querida devoção do povo, mesmo antes de receber a sanção solene da Igreja. Que possamos claramente compreender o objeto desta festa, e gastá-la, como a Igreja nos quer fazer, em prestar a devida honra à Mãe de Deus e aos homens, devemos recordar às nossas mentes esta grande verdade, que Deus, nos desígnios da sua infinita sabedoria, tenha decidido que Maria deveria ter uma parte do trabalho da redenção do mundo. O mistério da presente festa é uma das aplicações desta lei divina, uma lei que nos revela toda a magnificência do plano de Deus. É também uma das muitas realizações da profecia, que o orgulho de Satanás era ser esmagado por uma mulher. No trabalho da nossa redenção, há 3 intervenções de Maria, ou seja, ela é 3 vezes chamada a participar no que o próprio Deus fez. A primeira delas foi na encarnação da Palavra, que não toma carne no seu ventre virginal até que ela tenha dado o seu consentimento para se tornar sua mãe, e esta que ela deu por aquele fiat solene que abençoou o mundo com o Salvador. A segunda foi no sacrifício que Jesus consumava no Calvário, onde estava presente, para que pudesse participar na oferta expiatória. A terceira foi no dia de Pentecostes, quando recebeu o Espírito Santo, assim como os apóstolos, para que pudesse efetivamente trabalhar na criação da Igreja. Já explicamos sobre a festa da Anunciação, a parte que Maria tinha naquele maravilhoso mistério da encarnação, que Deus forjava para a sua própria glória e para a redenção e santificação do homem. Na festa do Pentecostes falaremos da Igreja que começa e progride sob a influência ativa da Mãe de Deus. Hoje temos de mostrar que papel ela tomou no mistério da paixão do seu Filho, temos de contar os sofrimentos, os dolores, ela suportou aos pés da cruz, e as afirmações que assim ganhou a nossa gratidão filial. No 40º dia após o nascimento do nosso Emanuel, seguimos, até ao templo, a feliz mãe carregando a sua divina Babe nos braços. Um venerável velho estava lá, esperando para receber o seu filho, e, quando o tinha nos braços, proclamou-o como a luz dos gentios e a glória de Israel. Mas, voltando-se para a mãe, ela falou-lhe estas palavras arrebatadoras: eis que esta criança está preparada para ele um sinal que deve contradizer, e uma espada perfurará a tua própria alma. Esta profecia de tristeza para a mãe disse-nos que as alegrias sagradas do Natal tinham acabado, e que a época do julgamento, tanto para Jesus como para Maria, tinha começado. Tinha, de facto, começado, pois, desde a noite da fuga para o Egito, até os dias de hoje, quando a malícia dos judeus está a tramar o grande crime,
O que mais tem sido a vida do nosso Jesus, mas a humilhação, insulto, perseguição e ingratidão? E se sim, o que passou a mãe? Mas, passemos por todos os seus outros sofrimentos, e venhamos para amanhã da grande sexta-feira. Maria sabe que na noite anterior, o seu filho foi traído por um dos seus discípulos, isto é, por um que o Jesus tinha contado entre os seus amigos íntimos. Ela própria tinha muitas vezes dado-lhe provas de seu afeto maternal. Depois de uma agonia cruel, o seu filho foi manacado como um malfeitor, e conduzido por homens armados a Caipas, o seu pior inimigo. Daí, arrastaram-no perante o governador romano, cuja sanção os principais sacerdotes e escribas devem ter antes de poderem matar Jesus. Maria está em Jerusalém, Madalena, e as outras mulheres sagradas, os amigos de Jesus, estão com ela, mas não podem impedi-la de ouvir os gritos altos do povo, e se puderem, como é que um coração como o dela é alento nos seus presságios? O relatório espalha-se rapidamente pela cidade que o governador romano está sendo instado a sentenciar Jesus a ser crucificado. Enquanto toda a população está em movimento em direção ao Calvário, gritando seus insultos blasfemos a seu Jesus, a sua mãe manterá longe, ela que o abasteceu no seu ventre, e o alimentou ao seu peito. Os seus inimigos devem estar ansiosos para escassear os olhos com a visão cruel, e a sua própria mãe terá medo de estar perto dele. O ar ressoou com os gritos da multidão. José de Arimateia, o nobre conselheiro, não estava lá, nem foi o sábio Nicodemos, mantiveram em casa, de luto pelo que foi feito. A multidão que ia antes e depois da vítima divina era feita de desgraçados sem coração, salvando apenas alguns que eram vistos a chorar à medida que iam avançando. Eram mulheres. Jesus viu-os e falou com eles. E se estas mulheres, a partir de meros sentimentos de veneração, ou, no máximo, de gratidão, assim testemunharam a sua compaixão, Maria faria menos? Poderia suportar estar em outro lugar do que perto de seu Jesus? O nosso motivo para insistir tanto neste ponto, é que possamos mostrar a nossa deteste daquela escola de racionalismo moderno, que, independentemente dos instintos do coração de uma mãe de toda a tradição, se atreveu a pôr em causa o encontro de Jesus e Maria a caminho do Calvário. Estes contraditórios sistemáticos são demasiado prudentes para negar que Maria estava presente quando Jesus foi crucificado. O Evangelho é demasiado explícito. Maria esteve perto da cruz. João 19:25. Mas, eles nos persuadiriam, que enquanto os filhos de Jerusalém caminhavam corajosamente depois de Jesus, Maria subiu ao Calvário por algum caminho secreto. Que insulto insensível ao amor da incomparável mãe! Não, 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 não. Maria, que é, por excelência, a mulher valente, Provérbios 31:10, estava com Jesus enquanto carregava sua cruz. E quem poderia descrever a sua angústia e o seu amor, enquanto os seus olhos conheciam do seu filho a cambalear sob a sua carga pisada? Quem poderia dizer o carinho, e a resignação, do olhar que ela lhe deu em troca? Quem poderia retratar a ternura ansiosa e respeitosa com que Madalena e as outras mulheres sagradas se agruparam em torno desta mãe, enquanto seguia o seu Jesus até o Calvário, lá para vê-lo crucificado e morrer? A distância entre a quarta e a 10ª estação do caminho doloroso é longa, está marcada com o sangue de Jesus, e as lágrimas da mãe. Jesus e Maria chegaram ao cume da colina, que será o altar do sacrifício mais sagrado e cruel. Mas o decreto divino não permite que a mãe ainda não se aproxime do seu filho. Quando a vítima estiver pronta, então a mulher que lhe oferecerá irá apresentar-se. Enquanto isso, eles pregaram seu Jesus à cruz, e cada golpe do martelo foi uma ferida para o coração de Maria. Quando, e finalmente, ela é autorizada a aproximar-se, acompanhada pelo discípulo amado, que fez as pazes para o seu voo cobarde, e a desconsolada Madalena e as outras mulheres sagradas, que angústia indesculpável deve ter preenchido a alma desta mãe, quando, erguendo os olhos, vê o corpo mutilado do seu filho, estendido sobre a cruz, com seu rosto todo coberto de sangue, em sua cabeça envolta com uma coroa de espinhos. Aqui está, então, este rei de Israel, de quem o anjo lhe tinha dito coisas tão gloriosas na sua profecia. Aqui está aquele filho dela, que amou tanto como seu Deus como fruto do seu próprio ventre. E quem são eles que o reduziram a este estado lamentável? Homens, por si só, em vez de por si só, ela concebeu, deu-lhe a luz, e alimentou-o. Ah, sim. Se, por um desses milagres, que o seu Pai Celestial poderia facilmente trabalhar, ele poderia ser novamente restaurado para ela. Se essa justiça divina, que ele próprio assumiu para apaziguar,
ficaria satisfeito com o que já sofreu. Mas não, tem de morrer. Ela deve respirar a sua alma abençoada depois de uma longa e cruel agonia. Maria, então, está no sopé da cruz, lá para testemunhar a morte do seu filho. Em breve será separado dela. Dentro de 3 horas, tudo o que lhe restará deste amado Jesus será um corpo sem vida, ferido da cabeça aos pés. As nossas palavras são demasiado frias para uma cena como esta. Ouçamos as de São Bernardo, que a igreja inseriu nas suas matins desta festa. Ó Mãe abençoada! Uma espada de tristeza perfurou a tua alma, e podemos muito bem chamar-te mais do que mártir, pois a intensidade da tua compaixão ultrapassou tudo que uma paixão corporal poderia produzir. Poderia qualquer espada ter feito de ti inteligente tanto quanto aquela palavra que perfurou o teu coração, alcançando a divisão da alma e do espírito. Mulher, eis o teu filho. Que troca, João, por Jesus. O servo, para o Senhor. O discípulo, para o Mestre. O filho de Zebedeu, para o Filho de Deus. Um mero homem, para o próprio Deus. Como não deve o teu coração mais amoroso ter sido perfurado com o som destas palavras, quando mesmo a nossa, que são duras como pedra e aço, se decompõe como pensamos nelas. Ah, não. Minhas irmãs, não se surpreendam quando vos dizem que Maria era uma mártir na sua alma. Deixo ficar apenas surpreendido, que se esqueceu que São Paulo considera como um dos maiores pecados dos gentios, que eles estavam sem afeto. Quem poderia dizer isso de Maria? Deus não permita que seja dito de nós, os servos de Maria. Sermão nas 12 Estrelas. No meio dos gritos e insultos vociferados pelos inimigos de Jesus, o ouvido rápido de Maria ouviu estas palavras, que lhe dizem, que o único filho que ela vai ter na terra é um de adoção. Suas alegrias maternas de Belém e Nazaré se foram, fazem dela a tristeza presente mais amarga. Ela era a mãe de um Deus, e os homens tiraram-no dela. O seu último e mais querido olhar para o seu Jesus, o seu querido Jesus, diz-lhe que ela está a sofrer de uma sede ardente, e ela não pode dar-lhe para beber. Seus olhos escurecem, sua cabeça caído, tudo é consumado. Maria não pode deixar a cruz, amor trouxe-a para lá, o amor a mantém lá, o que quer que aconteça. Um soldado avança perto daquele local sagrado, ela veio levantar a lança, e empurrá-la através do peito do cadáver sagrado. Ah, grita São Bernardo, que o impulso é através da tua alma, ó Mãe abençoada. Podia apenas abrir o seu lado, mas perfurou a tua alma. Sua alma não estava lá, teu foi, e não podia, mas ser assim. Sermão no 12 Estrelas, não, a mãe inatóida mantém-se perto do corpo do seu filho. Ela vê-los enquanto o tiram da cruz, e quando, e finalmente, os amigos de Jesus, com todo o respeito devido tanto à mãe como ao filho, lhe permitem abraçá-lo, ela levanta ao colo, e ele que uma vez se deitou sobre os seus joelhos recebendo a homenagem dos reis orientais, agora jaz frio, mutilado, sangrando, morto. E quando olha para as feridas desta divina vítima, ela dá-lhes a maior honra no poder das criaturas, ela beija-as, dá-lhes banho com as suas lágrimas, ela adora-as, mas olha com intensidade da dor amorosa. A hora está muito avançada, e antes do pôr do sol, ele, Jesus, o autor da vida, deve ser enterrado. A mãe coloca toda a veemência do seu amor num último beijo, e oprimida com uma amargura grande como é o mar, Lamentações 1:4, 2 e 13, ela faz sobre este adorável corpo para eles que tem que embalsamar e depois colocá-lo na laje sepulcral. O sepulcro está fechado, e Maria, acompanhada por João, seu filho adotivo, e Madalena, e as mulheres sagradas, e os 2 discípulos que presidiram ao enterro, retorna à cidade de descida. Agora, em tudo isto, há outro mistério além do sofrimento de Maria. Seus dolores no pé da cruz incluem e implicam uma verdade, que não devemos passar, ou não entenderemos a beleza completa da festa de hoje. Porque Deus ajudaria pessoalmente numa cena como esta do Calvário? Porque ela não foi levada deste mundo antes deste dia terrível da morte de Jesus? Porque Deus lhe atribuiu um grande escritório para aquele dia, e era para ser debaixo da árvore da cruz que ela, na segunda Eva, ia dar-lhe alta do seu cargo. Como o Pai Celestial tinha esperado pelo seu consentimento antes de enviar o seu Filho para o mundo, por isso, também apelou à sua obediência e dediqueza, quando chegou a hora de aquele Filho ser oferecido em sacrifício pela redenção do mundo. Jesus não era dela. Seu filho. Seu próprio e querido tesouro. E, no entanto, Deus deu-lhe não a ela, até que ela tinha assente em se tornar sua mãe. Da mesma forma, ela não o tiraria dela,
a menos que ela o devolvesse. Mas, veja o que isso envolveu, veja a luta que isso implicou sobre este coração mais amoroso. E a injustiça, a crueldade, dos homens que roubam do seu filho. Como pode ela, sua mãe, ratificar, pelo seu consentimento, a morte dele, a quem ela amava com um duplo amor, como seu filho, e como seu Deus? Mas, por outro lado, se Jesus não for condenado à morte, a raça humana é deixada como presa de Satanás, o pecado não é expiado, e todas as honras e alegrias disso ser mãe de Deus não são de utilidade ou bênção para nós. Esta Virgem de Nazaré, este coração mais nobre, esta criatura mais pura, cujos afetos nunca foram desfocados com o egoísmo que tão facilmente entra em almas que foram feridas pelo pecado original, o que fará ela? A sua dediqueza à humanidade, a sua conformidade com a vontade do seu Filho, que tão veementemente deseja a salvação do mundo, a leva, uma segunda vez, a pronunciar o solene fiat. Ela consente na imolação do seu Filho. Não é a justiça de Deus que o tira dela, é ela própria que o desiste, mas, em troca, ela é elevada a um grau de grandeza, que a sua humildade nunca poderia ter suspeitado que era dela. Uma união inefável é feita entre as duas oferendas, a da palavra encarnada e a de Maria, o sangue da vítima divina, e as lágrimas da mãe, fluem juntos para a redenção da humanidade. Agora podemos entender a conduta e a coragem desta mãe das dores. Ao contrário daquela outra mãe, de quem a Escritura fala, o infeliz Agar, que, depois de ter procurado em vão como poderia saciar a sede do seu Ismael no deserto, retirou-se dele para que ela não o visse morrer. Maria não tão cedo ouve que Jesus está condenado à morte, do que ela se levanta, apressa-se a ele, segue-o até ao lugar onde ele vai morrer. E qual é a sua atitude ao pé da sua cruz? A dor inigualável dela domina. Ela desmaia? Toca ir? Não, o evangelista diz, lá estava a cruz de Jesus, sua mãe. João 19:25, o padre sacrificado está de pé, a oferecer no altar. Maria defendia um sacrifício como o dela. São Ambrósio, cujo coração afetuoso e profunda apreciação dos mistérios da religião nos tem revelado tantos traços preciosos do caráter de Maria, fala assim da sua posição no sopé da cruz. Ela estava em frente à cruz, olhando, com amor maternal, sobre as feridas do seu filho, e assim ela ficou, não esperando que seu Jesus morresse, mas para que o mundo fosse salvo. Em Lucas ch. 23. Assim, esta mãe das dores, ao estar em pé sobre o Calvário, abençoou-nos quem merecia, mas maldades, amava-nos, sacrificava o seu filho pela nossa salvação. Apesar de todos os sentimentos do seu coração materno, ela devolveu ao Pai eterno tesouro divino que ela tinha confiado à sua guarda. A espada atravessou e atravessou a sua alma, mas fomos salvos, e ela, apesar de uma mera criatura, colaborou com seu filho no trabalho da nossa salvação. Podemos nós perguntar, depois disso, que Jesus escolheu este momento para torná-la a mãe dos homens, na pessoa de João Evangelista, que nos representou. Nunca o coração de Maria nos amou como ela fez na época. A partir desse momento, portanto, que esta segunda Eva seja a verdadeira mãe dos vivos. Gênesis 13:20, a espada, perfurando o seu coração imaculado, deu-nos a missão lá. Por tempo e eternidade, Maria vai estender-nos o amor que ela tem suportado pelo seu filho, pois ela acaba de ouvi-lo dizer-lhe que nós somos os seus filhos. Ele é o nosso Senhor, pois ele redimiu-nos. Ela é Nossa Senhora, pois generosamente colaborou na nossa redenção. Animada por esta confiança, Mãe das dores, viemos antes de ti, nesta festa dos teus dolores, para oferecer-te o nosso amor filial. Jesus, o fruto abençoado do teu ventre, encheu-te de alegria como lhe desse a luz. Nós, teus filhos adotados, entramos no teu coração pelo cruel piercing da espada do sofrimento. E ainda assim, Maria, ama-nos, pois tu fizeste cooperar com o nosso Redentor divino em salvar-nos. Como podemos não confiar no amor do teu generoso coração, quando sabemos que, para nossa salvação, tu te uniste ao sacrifício de teu Jesus? Que provas não nos deram incessantemente da tua ternura maternal, ó Rainha da Misericórdia, ó refúgio dos pecadores, defensor incansável para nós em todas as nossas misérias. Designe-a, doce Mãe, para olhar por nós, durante estes dias de graça. Dê-nos para sentir e saborear a paixão do teu Filho. Foi consumado na sua presença, a tua própria parte em que foi magnífico. Ah, sim. Fazer-nos entrar em todos os seus mistérios, que assim as nossas almas,
redimidas pelo sangue do teu Filho, e ajudadas pelas tuas lágrimas, podem ser completamente convertidas ao Senhor, e perseverar, doravante, fiel ao seu serviço. Vamos agora recitar a devota queixa, em que a Igreja se une com os dolores de Maria. Sequência. Perto da cruz, enquanto nela pendurava o seu filho, a triste mãe levantou-se e chorou. Uma espada perfurou a sua alma, que suspirou, e chorou, e lutou. Ah, sim. Como triste, e como aflito, foi que mãe abençoada de um único filho. A amada mãe triste e lamentada por ver o seu filho divino sofrer. Quem está lá não choraria ao ver a mãe de Jesus em tal sofrimento? Quem está lá poderia contemplar a mãe e o filho em tristeza, e não se juntar ao seu com o deles? Maria viu o seu Jesus atormentado e flagelado pelos pecados do seu povo. Ela viu o seu doce filho abandonado por todos, enquanto respirava sua alma e morria. Ah, mãe, fonte do amor, me faça sentir a força da tristeza, faça-me chorar contigo. Faça este meu coração arder com o amor de Jesus meu Deus, para que eu possa contentar o seu coração. Faça isto, ó Santa Mãe, carimbar profundamente as feridas dos crucificados do meu coração. Deixe-me partilhar convosco os sofrimentos do teu Filho, pois foi para mim que ele graciosamente se dignou a ser ferido e a sofrer. Faça-me chorar carinhosamente contigo, faça-me compassivo contigo, nosso Jesus crucificado, enquanto a vida durar. Este é o meu desejo. Inigualável Virgem das Virgens. Não ser descontente com a minha oração, faça-me chorar com a sua. Faça-me levar à morte de Jesus, faça de mim um parceiro da sua paixão, um adorador das suas feridas. Faça-me ser ferido com as suas feridas, fazer-me ser embriagado com a cruz e o sangue do teu Filho. E que eu não sofra as chamas eternas, deixe-me ser defendido por ti, Virgem, no dia do juízo final. O Jesus. Quando chegar a minha hora da morte, deixe-me, pela ajuda da Mãe, chegar a minha coroa de vitória. E quando o meu corpo morrer, ó, dar à minha alma a recompensa da glória do céu. Amém. Recitem as estrofes do hino grego em honra da Santa Cruz. Im justo vem diae septimanae. Venha, vamos abraçar devotamente a cruz de nosso Senhor que está exposta diante de nós, pois os nossos jejuns tornaram-nos puros. A cruz é um tesouro de santidade e poder, e por ela damos eterno louvor a Cristo. Esta tripla e gloriosa cruz, desprezível como parecia no início, chega agora aos céus com o seu poder, sempre levantando e levando os homens até Deus. Por isso damos eterno louvor a Cristo. Honra esta madeira mais sagrada, que, como o profeta previu antigamente, era para ser colocado no pão de Cristo, por eles que o crucificaram, a quem se louvor acima de tudo para sempre. Chove a doçura, ó montanhas. E vós, ó colinas, a sua alegria. Árvores do campo, cedros de Líbanos, exultam com alegria, pois neste dia veneramos a cruz que dá vida. Profetas, mártires, apóstolos, espíritos do justo, regozijam-se. Olhe para baixo, ó Senhor, sobre o teu povo e o teu clero, que agora devotamente cantam o teu louvor, e por cujo bem tu sofres a morte. Não deixes que o número incontável dos nossos pecados ultrapasse a tua misericórdia, mas salve-nos, o mais amoroso Jesus, pela tua cruz. Ó cruz! Tu és a armadura sagrada da minha vida. Meu Senhor salvou-me pela sua ascensão a si. Do seu lado ferido, fluiu sangue e água, dos quais sendo feito um partaquer, exulto, e dou glória a Cristo. Ó cruz! Tu és o cetro divino do Rei, tu és a força deles que trava a guerra, é a nossa confiança em ti que nos faz pôr os nossos inimigos a voar. Ah, sim! Sempre conceder a nós que honrar-te, vitória sobre os bárbaros. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Prosper Gueranger.